Olá, muito boa noite para você. Costureira faz apelo a ladrão para que notebook furtado seja devolvido. Motorista com sintomas de embriaguez é detida após provocar acidente e fugir. Moradores de Boa Sara se revoltam com mudança no atendimento de saúde na localidade. Auxiliar de enfermagem é transferida e agora será feito por equipe uma vez por semana. Denúncia: cachorro vítima de maus tratos é resgatado no bairro Alto da Serra. No Santa Terezinha, égua é encontrada em situação deplorável. Patos de Minas cria mais de 900 vagas formais de trabalho em março. Vereadores de Patos de Minas aprovam um projeto de lei que autoriza que dinheiro enviado pelo Estado, que está no caixa da Prefeitura, seja depositado para vítimas de enchentes. Manifestantes protestam na reunião de vereadores contra reajuste salarial dos parlamentares. Casos de dengue aumentam e preocupam autoridades. É ilegal restaurantes que cobram taxa de desperdício. Essas e mais informações no NTV News, que já está no ar. Desde as enchentes ocorridas em janeiro em Patos de Minas, 2 elevatórias da Copasa têm apresentado problemas. As denúncias enviadas à nossa produção dizem respeito às elevatórias de esgoto da Copasa, sendo a primeira no bairro Vila Rosa, que aparentemente tem despejado esgoto sem tratamento direto no córrego, e a outra no bairro Santa Terezinha. Essa, segundo o ambientalista, está sem manutenção e funcionando em condições precárias. Aquela estação dela foi inundada, igual essa aqui também, a 2, foi inundada pela cheia do Rio Paranaíba, e até hoje eles não conseguiram ainda resolver o problema. Essa aqui também está num estado de abandono, pode olhar que não tem uma manutenção da vegetação, de alguma coisa, e acredito que também não esteja funcionando. Se tiver, não está 100% não, dá para perceber que ela não passou por uma manutenção. Isso quer dizer que a Copasa, pelo menos nessas 2 estações, que ela deixa de bombear e levar o esgoto dela para a estação de tratamento lá. Dessa forma, é preocupante a situação, porque desde o final de novembro que vem esse imbróglio e a Copasa não trata o esgoto, mas cobra. O município ele tem que ter mais rigor na fiscalização, ele tem que resolver o problema dele. As estações de bombeamento que tem ao longo do Rio Paranaíba, todas elas foram inundadas, todas, sem exceção de nenhuma. Ela devia ter multa diária por não estar tratando o esgoto e cobrando. Funcionários da companhia estavam na elevatória 1, realizando a manutenção. Mas, para Ivanildo, falta iniciativa tanto do Poder Executivo por meio da Prefeitura para fiscalizar o trabalho da companhia e garantir que a população pague por um serviço melhor, bem como do Poder Legislativo por meio da Câmara Municipal. Os vereadores têm que fiscalizar o município, tem que cobrar pelo relatório mensal ou diário dessa fiscalização da Copasa, desses entupimentos dessas redes, desses malditos bypass que sempre estão jogando água para dentro da rede de água pluvial. Isso é responsabilidade deles, fiscalizar o município. Tem que ter os relatórios, tem que ter uma equipe para fazer isso. São milhões de reais que está sendo cobrado do município aqui de Patos de Minas indevidamente, porque não existe o tratamento. Você pode ver que tem todo o serviço que ela vai fazer, a água chega suja na sua torneira, é uma catástrofe esse negócio da Copasa aqui em Patos de Minas. Tem que definir e resolver isso definitivamente. A Copasa informou ao jornalismo da NTV que técnicos da companhia realizam a manutenção na elevatória 1, no bairro Vila Rosa, para corrigir uma falha eletromecânica na unidade. Sobre a elevatória 2, no Santa Terezinha, a companhia esclarece que opera normalmente e que equipes monitoram as unidades diariamente com manutenções preventivas e corretivas a fim de garantir o bom funcionamento delas. O Brasil abriu pouco mais de 136 mil vagas formais de trabalho em março, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado é o pior deste ano, se comparado ao mês de março do ano passado. Em Patos de Minas também houve mais contratações do que demissões. Entre as contratações e demissões, saldo positivo de 136.189 vagas formais de trabalho em março no Brasil,
conforme o CAGED. Entretanto, foi a menor geração de empregos esse ano e o resultado também é o pior se comparado a março do ano passado. O número acumulado de empregos gerados em 2022 soma 615.173 no país. O salário médio de admissão no mês de março foi de R$ 1.872. Em Patos de Minas, o saldo foi positivo. Foram admitidos 3.621 trabalhadores formais e desligados 2.710 no mês de março, geração de 911 empregos formais. No acumulado dos últimos 12 meses, foram criados 5.425 postos de trabalho com carteira assinada. Em Minas Gerais, foram criadas 27.452 vagas formais de trabalho só no mês de março. O estado só ficou atrás do estado de São Paulo. Na sequência aqui no News, a gente fala de mais uma morte por raiva que foi confirmada em Minas Gerais. E Procon alerta, é ilegal a cobrança por taxa de desperdício em restaurantes. Minas Gerais confirmou a segunda morte por raiva humana. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, um menino de 5 anos morreu no dia 17 de abril. A outra morte foi de um menino de 12 anos em 4 de abril. Um outro caso de raiva humana foi confirmado em uma menina de 12 anos que segue internada em UTI. Todos os 3 casos foram em Bertópolis, na região do Vale do Mucuri de Minas. Um outro caso suspeito de raiva humana é investigado. Uma criança de 11 anos está internada. A raiva humana preocupa porque geralmente 100% das pessoas infectadas não resistem. Por isso, as autoridades de saúde do estado estão em alerta máximo. A baixa procura da vacina contra o sarampo faz com que as autoridades em saúde reforcem o apelo para os pais levarem os filhos para receber a dose. Devem ser imunizadas crianças de 6 meses a menores de 5 anos e apenas 11% do público-alvo foi vacinado em Minas Gerais. A meta é 90%. Falta muito, né? A campanha de vacinação contra o sarampo começou no dia 4 deste mês e segue até 3 de junho. Neste sábado acontece o dia D de mobilização e todas as unidades básicas de saúde estarão abertas para administrar a vacina. O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações de óbito. E por isso, o melhor é se prevenir com a vacina. O Ministério da Saúde publicou um boletim e afirmou que nenhuma criança ou adolescente de 5 a 18 anos morreu em decorrência de efeito adverso da vacina contra a Covid-19 no Brasil. O Ministério investigou 38 óbitos notificados por governos estaduais e municipais. O órgão reforça que a vacina é segura e que os benefícios são bem maiores que os riscos. O Procon de Patos de Minas faz um alerta sobre a cobrança de taxa para quem desperdiçar alimentos em estabelecimentos comerciais. A prática é ilegal. O alerta emitido pelo Procon de Patos de Minas é para os consumidores a respeito da lei do desperdício, criada pelos próprios comerciantes, mas que é considerada ilegal. Na verdade, não existe uma lei propriamente dita, né, que estabeleça as condições para se cobrar o desperdício. Aqui a gente deve esclarecer que essa lei de desperdício é uma lei criada pelo próprio comerciante, onde ele normalmente estabelece a cobrança de taxa, né, eventualmente nos casos em que o consumidor não consumir toda a comida que ele colocou no prato, gerando então desperdício, e aí alguns estabelecimentos estabelecem uma taxa para coibir esse desperdício. Mas, infelizmente, é ilegal, o Código do Consumidor não permite essa cobrança dessa taxa. Geralmente, essa prática é mais comum em rodízios e locais que fazem self-service, onde ocorre maior desperdício de alimentos. Mas o consumidor que presenciar esta situação pode exigir os seus direitos. A primeira orientação que a gente dá é no sentido dele conversar com o comerciante e demonstrar a ele que o Código do Consumidor não permite, né, a cobrança desta taxa, e, se eventualmente insistirem na cobrança, deve ele pedir uma nota fiscal onde se estabeleça exatamente quanto se pagou por aquilo que ele consumiu e quanto se pagou pela taxa, pela lei do desperdício. Com base nesse documento, depois ele poderá procurar o Procon, né, da sua cidade, no caso de Patos de Minas, e fazer uma reclamação apresentando o documento,
com certeza o PROCON irá tomar providências. E, se não resolvida a situação satisfatoriamente, ele poderá ainda recorrer ao Poder Judiciário e ele terá direito, segundo as normas aplicáveis à espécie, receber o que ele pagou em dobro. Para o comerciante que pratica essa ação, pode haver penalidades, tanto no âmbito do PROCON quanto do Poder Judiciário. A dica é optar por outros métodos de venda que não incluam serviço à vontade ou que se adequem ao gosto do cliente, a fim de evitar as sobras. Ele pode sofrer uma penalidade administrativa pelo PROCON, e aí o que a gente aconselha é que o PROCON faça essa visita regular aos comerciantes, especialmente aqueles, né, que têm esse hábito, orientando-os para que não façam. Então, ele pode ter que ser responsabilizado administrativamente, ter que pagar uma taxa. Judicialmente, ele pode ter que devolver em dobro. E se, eventualmente, no momento que houver, essa conversa do consumidor com o comerciante naquele estabelecimento, se houver uma exaltação, se houver algum tipo de ofensa, à moral do consumidor, na justiça o consumidor ainda pode pleitear danos morais, que seriam extremamente prejudiciais ao fornecedor, porque os valores são muito superiores normalmente àquilo que ele pratica lá no estabelecimento. Daqui a pouco aqui no News, família de trabalhador que morreu soterrada em equipamento para guardar café é indenizada. Ricardo Chuva vai comandar a URT no próximo jogo. E casos de dengue aumentam e preocupam autoridades. A família de um trabalhador de Patos de Minas que morreu soterrado em uma máquina utilizada para armazenar grãos de café vai receber R$325 mil de indenização. A decisão é da juíza Paula Barbosa de Melo, da Vara do Trabalho de Patos de Minas. O acidente aconteceu em 2019 em uma propriedade rural no município. Ficou constatado que não havia proteção contra quedas de pessoas. Na sentença, a juíza diz que o empregado foi negligente por não propiciar, o empregador, foi negligente por não propiciar aí um ambiente de trabalho adequado e seguro. O aumento no número de casos de dengue tem chamado a atenção. 7 mortes já foram confirmadas em Minas Gerais esse ano, e outras 21 ainda estão em investigação. Pelo boletim da Secretaria de Estado da Saúde, são mais de 38 mil casos prováveis de dengue esse ano, quase 70% mais que em 2021. O número de confirmados se aproxima de 16.700. 7 pessoas morreram esse ano em consequência de dengue e outros 21 óbitos estão em investigação. Há uma morte em investigação de chikungunya e 1.010 casos confirmados. De Zika, são 8 confirmações no estado. Pelo informe estadual, Patos de Minas confirmou 1.674 casos de dengue em 2022 e 8 de chikungunya. Patos de Minas teve 3 ganhadores no Triângulo da Sorte no último domingo. Só no quarto prêmio, a ganhadora levou R$200 mil. A primeira ganhadora foi a Maria Fernandes, do bairro Santa Luzia, aqui em Patos de Minas. Ela levou no primeiro prêmio R$10 mil. Graças a Deus, sorriu, veio numa boa hora. A gente paga umas continhas, faz umas comprinhas, dá uma ajuda para quem precisa. No segundo prêmio, também de R$10 mil, o ganhador foi o Renato da Rocha, do bairro Centro. Ele conta que o prêmio vai ajudá-lo a quitar as contas, depois de 2 anos difíceis de pandemia. Sorriu e acredito que todo mundo que comprar pode ter certeza. Pode não vir hoje, não vir amanhã, mas uma hora ela chega. Eu vou pagar um pouco de conta que eu tenho, Claro que todo mundo tem. Como a pandemia foi boa demais, atrapalhou todo mundo, eu vou fazer o possível de controlar um pouco das minhas dívidas, tá bom? Já no quarto prêmio, com valor de R$200 mil, a sortuda foi a Sônia Maria Martins. Ela sim é pé quente. Em 2017, a família também foi premiada. E agora, com o valor do quarto prêmio, vai aproveitar para presentear uma netinha que está a caminho. Veio numa hora abençoada. Foi um presente de Deus. Vou comprar o essencial e vou arrumar na poupança.
Além deles, teve ganhador também no Giro da Sorte, no valor de R$1.000. Foi o Manuel Aparecido de Souza, do bairro Jardim Paulistano. E no próximo domingo tem mais. São 3 prêmios de R$10.000 e uma picape Fiat Toro no 4º prêmio, além de 30 giros da sorte, todos no valor de R$1.000. E a dica para ganhar no próximo sorteio: quem dá são eles. Tem que comprar, tem que ter fé, tem que acreditar e tem que pegar na mão de Deus, porque Ele quer tudo para ajudar todo mundo. Nunca desistir, continuar. Comprou, ganhou, compra mais. Vai comprando, porque se não ganha, está ajudando os outros. É acreditar, comprar e ganhar. Comprar, acreditar que a sorte vem. O triângulo da sorte é uma benção. Parabéns aos sortudos, né? A URT anunciou nesta quinta-feira o nome do novo técnico. Ricardo Chuva vai comandar a veterana na sequência de compromissos pela Série D do Campeonato Brasileiro. O treinador chega nesta sexta-feira em Patos de Minas para iniciar os treinos, junto com o preparador físico Marcílio e o preparador de goleiros Elton. Ricardo Chuva tem 41 anos e começou a carreira como treinador há apenas 2 anos, com o Amparo na 2ª Divisão Estadual, onde chegou às 8º de finais. Em 2021, comandou o Paulista de Jundiaí, disputando também a 2ª Divisão Estadual. O Chuva, né, já está comandando, ou já vai comandar, o 3º compromisso da URT no Brasileirão, que acontece no sábado, né, às 4 da tarde, contra o Pouso Alegre, no estádio Zama Maciel. Em instantes aqui no News, denúncia. Cachorro vítima de maus tratos é resgatado no bairro Alto da Serra. No Santa Terezinha, a égua é encontrada em situação deplorável. E vereadores de Patos de Minas aprovam um projeto de lei que autoriza que dinheiro enviado pelo Estado, que está no caixa da Prefeitura, seja depositado para vítimas de enchentes. A Polícia Militar registrou uma denúncia de maus tratos no bairro Alto da Serra. Um cachorro estava amarrado e bastante debilitado. Uma pessoa foi presa em flagrante e pode responder pelo crime. O fato aconteceu na Rua Maria José da Cruz, no bairro Alto da Serra. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um animal estava preso em condições de maus tratos. Ao chegarem na residência, os militares se depararam com o cachorro amarrado em situação de abandono e com saúde bastante debilitada. Uma equipe de zoonoses da Prefeitura compareceu ao local e uma médica veterinária realizou o trabalho de avaliação e remoção do animal. Até o momento, a informação é que ele passará por medicação na tentativa de reagir aos medicamentos e apresentar melhora. Não sendo possível, terá que passar por eutanásia. Inicialmente não havia nenhum morador no local, mas após diligências e levantamentos, o morador foi localizado no bairro Cerrado e foi preso em flagrante. Pela lei, houve aumento da punição para quem pratica ato de abuso e maus tratos a animais. O suspeito poderá responder pelo crime preso, podendo pegar pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e a proibição de guarda. Judiação, né? O cão está internado no Centro de Zoonoses, no Centro de Controle de Zoonoses, né? Sendo então cuidado e medicado pela equipe. Mais maus tratos de animais em Patos de Minas. Moradores do Santa Terezinha denunciaram uma égua em péssimas condições que estava em um lote do bairro. O Corpo de Bombeiros resgatou o animal, que foi encaminhado para o Centro Clínico Veterinário do Unipam e responde bem ao tratamento. O dono do animal não foi localizado. Entre os projetos de lei analisados pelos vereadores de Patos de Minas na reunião desta quinta-feira, o que autoriza o repasse do dinheiro do Recupera Minas às vítimas das enchentes. O município já recebeu 2 das 3 parcelas enviadas pelo governo do estado. Com a aprovação dos projetos de lei números 5.474 e 5.475, as famílias afetadas pelas enchentes em Patos de Minas poderão receber as 3 parcelas de R$ 1.200 durante o período de 3 meses, que serão repassadas pelo Programa Estadual Recupera Minas. Todos os projetos, eu sempre digo, né, que todos os projetos têm o seu valor, cada um no seu assunto, no seu setor, porém, esses 2 projetos, inclusive votados também em segundo turno,
para beneficiar essas famílias que nós sabemos e todos acompanhamos que tanto sofreram e estão sofrendo ainda com essa situação. Por isso, o projeto chegou aqui na segunda-feira à tarde e fizemos questão hoje de votar nos 2 turnos já para dar agilidade à execução desses projetos. Devido à urgência de liberar os fundos às famílias afetadas pelas enchentes, os projetos foram aprovados em apenas uma reunião ordinária da Câmara Municipal por meio da quebra de interstício, recurso que possibilita a votação em 2 turnos. São 728 pessoas afetadas e 588 pessoas que vão receber. Isso é uma definição do governo do estado, né? A gente já recebe essa definição de quantas pessoas vão receber pela questão do recurso que chegou. Aí automaticamente a gente vai fazer o cadastro das pessoas que, a gente já tem o cadastro das pessoas que estavam até o dia 17 de janeiro, que é uma recomendação que o estado define. O que nós fizemos foi solicitar mesmo a inclusão das famílias das pessoas faltantes junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado, a Elizabeth Jucá, para a gente poder verificar talvez essa possibilidade de atender a todos. O recurso total recebido do Estado será de R$ 705.600, dos quais R$ 470.400 já estavam nos cofres públicos do município. A secretária de Desenvolvimento Social, Georgiane Suelen, esclarece que o projeto dependia da aprovação da Câmara para entrar em vigor. É uma exigência do Estado que a gente tenha aí a atualização das leis dos benefícios eventuais e a lei dos SUAS contempla isso também, que a lei que vai normatizar e regulamentar a política da assistência social no nosso município. E mediante a isso, as famílias já estão com todos os cadastros atualizados, organizados, né, com as contas definidas. Nós vamos esperar então a aprovação e o sancionamento dessa lei para começar a realizar os pagamentos. É hora da análise da notícia, comigo a jornalista Ludmila Bahia. A gente começa justamente falando da aprovação desse projeto que tanto demorou para poder beneficiar todos aqueles moradores que sofreram ao serem atingidos pelas chuvas fortes por 2 enchentes em Patos de Minas no início desse ano. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que estão conosco aqui no NTV News, agora na análise da notícia. Pois é, dinheiro que demorou a sair e que tão esperado por essas famílias atingidas pelas enchentes em Patos de Minas. Essas 588 pessoas foram cadastradas pelo município, elas foram identificadas pelo município e todo esse processo foi encaminhado para o governo do estado, que identificou que de fato essas pessoas eram vítimas das enchentes e teriam direito ao dinheiro, ao recurso do Recupera Minas. Lembrando que a primeira parcela foi depositada ainda lá no mês de março. Em abril caiu a segunda e está para cair a terceira e última parcela. Nós acompanhamos a angústia das famílias, a espera desse dinheiro, porque de fato faz falta para quem perdeu muita coisa e precisa recomeçar. Chega atrasado, mas com certeza vai chegar em uma boa hora para todas essas pessoas atingidas no município, viu, Odair? Até porque a gente está falando aí de muitas perdas, né? Quando você tem aí duas épocas, em uma mesma época, 2 enchentes, a gente está falando aí de prejuízos muito grandes para todas essas famílias aí que tiveram que sair de suas casas, que tiveram aí o seu ambiente íntimo invadido pelas águas, a sujeira toda, o desconforto, né? As perdas materiais. Então, realmente, esse dinheiro chega em boa hora, embora, como você disse, tenha demorado, né, Ludmila? Demorou e muito, e lá no mês de março a gente conversava com essas famílias e elas desesperadas já tinham destino para esse dinheiro do Recupera Minas, um total de R$ 1.200, divididos em 3 parcelas de 400. A gente viu que muitas famílias precisavam de comprar botijão de gás, roupa de cama e outros bens perdidos durante a mudança, durante a enchente. Então, de fato, esse dinheiro chega atrasado, mas vai fazer a diferença para essas famílias que tanto precisam nesse momento aí de retomada, de reconstrução da rotina e da vida. E ninguém tinha dúvida de que a Câmara ia aprovar esse projeto, né? Pela necessidade que tem. E foi aprovado, né? Obviamente, o prefeito até justificou essa semana que não era só Patos de Minas que não havia aprovado esse projeto de lei para alteração do repasse para
benefícios a essas famílias, mas aí a gente não está comparando Patos de Minas com nenhuma outra cidade, a gente está comparando Patos de Minas com ela mesma na agilidade para que esse dinheiro que já estava na conta fosse depositado para essas famílias. Uma questão de burocracia que poderia ter o tempo encurtado até para amenizar tanto sofrimento. Vamos fazer uma parada aqui, então, na nossa análise. Na sequência aqui no News, manifestantes protestam na reunião de vereadores contra o reajuste salarial dos parlamentares. Você vai ver que costureira faz apelo ao ladrão que furtou o notebook em sua residência. E moradores de Boaçara se revoltam com mudança no atendimento à saúde na localidade. A auxiliar de enfermagem é transferida e agora o atendimento será feito por equipe uma vez por mês. A prestação de serviço de saúde na unidade básica da comunidade Boaçara não será mais diária. A auxiliar de enfermagem foi transferida para Alagoas e a comunidade desaprovou a mudança. No comunicado em que a população teve acesso, a auxiliar de enfermagem que prestava atendimento diário aos moradores de Boaçara foi transferida para o distrito de Alagoas. A justificativa da prefeitura, a baixa demanda por atendimentos na unidade básica de saúde de Boaçara e também diante a inúmeras irregularidades encontradas no local. Quem mora em Boaçara ficou surpreso com a mudança. Aqui na comunidade da Boaçara, o posto será fechado durante a semana e será aberto durante um mês. Uma vez no mês um médico com um enfermeiro. Um lugar onde tantas pessoas aqui da nossa comunidade venham nos atendendo aqui, tudo. Comunidade vizinhas aqui da comunidade Bebedouro, São Luís, Brejão, tantos lugares que dependem disso aqui. Agora eu vim falar em fechar, então eu quero pedir aí às autoridades que ponham a mão aí na consciência, aí, que não fique somente de 4 em 4 anos batendo aqui para pedir seu voto e depois simplesmente virar as costas. A comunidade é uma comunidade de idosos, pessoas que realmente necessitam do dia a dia, de um acompanhamento dia a dia. E não é a comunidade de Boaçara em si, são as comunidades circunvizinhas que também são atendidas aqui. Durante a semana, ela é que atende, afere pressão, vê o pessoal desse pessoal necessitado realmente. Então isso que a gente está reivindicando, não transferir e o posto seguir normalmente. E quem é que vai fazer o controle de remédio, de médico para esse pessoal aqui da região? Porque estão falando que levar para Alagoas. Alagoas tão próximo de Patos, porque com todo respeito que eu tenho à comunidade de Alagoas, aqui é longe, gente. Tirar daqui e levar para lá por quê? A população aqui precisa de saúde hoje. O povo está tudo doente, aí não tem um médico, né? Vem um médico vai embora, vem outro vai embora, então fica difícil, né? Você tem que procurar um médico lá no Patos de Minas e chega lá o trem tá tudo cheio. Tem que procurar melhorar aqui para nós, né? O jornalismo da NTV questionou a prefeitura sobre a decisão e fomos informados que o posto de saúde não será fechado. A auxiliar de enfermagem será remanejada para Alagoas, devido à demanda maior de serviço e para reforçar o quadro de funcionários. Reforçou ainda que continuará com atendimento periódico de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Os moradores de Boaçara, no entanto, pedem que um profissional continue a prestar os serviços diários e não apenas uma vez por mês, e que a comunidade seja acompanhada mais de perto pelas autoridades. Nós estamos pedindo socorro para poder deixar ela aqui, porque aqui na comunidade existe muitas pessoas idosas que necessitam de atendimento, pessoas que têm hipertensão, diabético, acamadas, são pessoas que necessitam. Até então, há uns 5 meses atrás, ela socorreu um senhor que infelizmente acabou falecido. Mas se não fosse ela, eu tinha falecido no primeiro instante. E então, assim, nós precisamos dela aqui. Que as autoridades aí pensem no que está acontecendo aqui, que a nossa comunidade de Boaçara precisa desse posto. Não é
pela nossa funcionária, não é por mim, não é por nada não, mas é que futuramente outras pessoas além de mim vão precisar disso aqui. Então eu não estou pensando, não é em mim hoje, mas estou pensando daqui futuramente. É uma comunidade pobre, necessitada, não tem ônibus todo dia aqui, lá por acaso, fica dependente de tanta coisa. Se tiver uma coisa mais grave, como que vai fazer? Pessoa pobre, não tem carro, não tem nada para levar não tem ônibus. Mantém o posto e mantém a enfermeira. Presta um concurso lá, arruma alguém lá para Alagoas também que precisa. Pilar também parece que está sem enfermeira. Vamos fazer um concurso aí e colocar as coisas de jeito que o povo merece. Ver se o prefeito dá uma olhada nesse lugarzinho aqui, porque eu ainda não vi ele aqui ainda não. Eu preciso de vir visitar aqui para ver como é que está aqui, né? Pois ainda de acordo com a nota publicada pela Prefeitura de Patos de Minas, nas comunidades rurais, o atendimento médico, sempre foi periódico e não está mudando em Boaçara. A nota diz ainda que não há equipe fixa todos os dias. A Prefeitura não quis, no entanto, comentar sobre as irregularidades que diz ter encontrado na Unidade Básica de Saúde, minha cara Ludmila Bahia. Pois é, Odair, a gente tem aí, na zona rural, mais um retrato do caos da saúde, da falta de médicos, de atendimentos, das reclamações que a gente mostra constantemente no jornalismo da NTV, do Patujá, também na nossa FM. Agora, a Prefeitura diz que a Unidade Básica de Saúde não está fechada, mas ela vai ficar lacrada durante 30 ou 29 dias de cada mês. Porque é só uma vez por mês que vai uma equipe, então, formada, como diz a Prefeitura, por médico, por enfermeiro e por um auxiliar de enfermagem. É aquela questão, falar que estará aberto, mas não está. Porque toda essa comunidade que precisa daquele acompanhamento de um médico de saúde da família ou por um agente de saúde vai ter que vir a Patos de Minas, por exemplo, para aferir uma pressão, para fazer um teste de glicose. E é isso que essa comunidade reivindica, que tenha uma pessoa lá para fazer esses atendimentos regulares. A gente vê o clamor desses moradores que falam, olha, aqui a gente basicamente é formado por pessoas idosas, então é necessária uma pessoa que faça esse acompanhamento diário desses moradores que aqui estão. Boaçara pode ser pequena, Odair, pode ser uma comunidade formada por poucas pessoas, mas que merecem o carinho, o zelo, o cuidado e atenção. Como dizem, né, os moradores, na hora de pedir voto a gente tem importância e na hora de não pedir a gente não tem, a gente simplesmente não existe, é uma comunidade pequena que a gente tem que atender outras comunidades maiores ou distritos que têm aí uma demanda de fato represada. A gente entende que, logicamente, essa estrutura de equipes médicas, de profissionais de saúde, devem ser reforçadas em todas as comunidades, distritos e também em Patos de Minas. Mas não dá para cobrir um santo para cobrir outro, porque vai ficar um buraco lá. E essa comunidade tem que andar cerca de 50 quilômetros todos os dias para poder ter acesso ao básico? Essa com certeza não é uma resposta que eles querem ouvir. A decepção está no olhar e não é para menos. Diminuir ou acabar com o pouco que tem frustra essa gente. Então que a Prefeitura aí repense as atitudes e faça uma visita, mesmo a convite dos moradores, para que conheça de fato a realidade e atenda o desejo, o anseio e a necessidade dessas pessoas. A gente também quer saber quais foram essas irregularidades cometidas e se isso está atrelada a essa decisão da transferência dessa auxiliar de enfermagem. A vaga está em aberto e a gente espera que a Prefeitura remaneje aí um profissional para que possa acompanhar a comunidade de Boaçara que pede com urgência para serem olhados e não esquecidos. Esse serviço de saúde precisa ser ampliado, não reduzido, né? Até porque nós estamos falando de uma comunidade rural, onde as coisas podem acontecer, onde esses moradores não têm assistência, nem se quiser pagar, não vai ter. Então,
ampliar para outras comunidades, sim, mas não descobrir quem está aí coberto com um só funcionário, tirar e colocar em outra comunidade, né? Não justifica. Não dá para entender. A gente muda de assunto. Manifestantes protestaram na reunião de vereadores desta quinta-feira contra reajuste salarial dos parlamentares em Patos de Minas. Munidos de cartazes, cerca de 10 protestantes participaram de uma manifestação pacífica durante a reunião ordinária da Câmara Municipal. A reivindicação do grupo Orgulho de Ser Patense é o reajuste do salário dos vereadores em 25,23%, que, segundo os proponentes, não ocorre desde 2026 e está abaixo da inflação acumulada no período. Para os manifestantes, mesmo estando dentro da legalidade, o reajuste não deveria ocorrer devido à crise que afeta o município. É legal, mas é imoral, né? A gente está esperando que o prefeito vete e volte para a Câmara para que os vereadores reflitam sobre o aumento salarial, se é a hora exata para esse aumento ocorrer. No dia 12 de abril, o grupo protocolou uma representação no Ministério Público contra o reajuste. E no dia 20, eles chegaram a se encontrar com o prefeito Luiz Eduardo Falcão para cobrar um posicionamento da prefeitura. Na primeira reunião que a gente tivemos com ele se pôs a favor da população e que ia pensar na resposta. Mas no decorrer da semana ele deu uma entrevista na rádio, falou que a posição dele que não teria que opinar nesse projeto, que esse projeto não deveria ir até a prefeitura. Era um assunto interno da Câmara. Mas nós estamos fiéis que ele vai vetar e vai devolver vetado para a Câmara. A ação do grupo de manifestantes ocorre em diversos espaços públicos da cidade, tanto com a colocação de mais cartazes de protesto, quanto o recolhimento de mais assinaturas para o abaixo, que já se aproxima das 5.000 firmas. Nós viemos simbolicamente e aguardamos recolher mais assinaturas, agora no decorrer do restante da semana. Até na segunda-feira a gente quer ver se já está com uns 6.000 assinaturas para entregar ao prefeito, antes da decisão final. O aumento ainda não foi promulgado e a expectativa dos manifestantes é que o reajuste seja novamente votado. Nós estamos aguardando ainda o projeto, como são 15 dias úteis que vence no dia 5, próximo. Com relação a isso, nós temos somente que aguardar, que ainda pode ser sancionado, pode ser vetado, ou aguardar o silêncio para que o projeto volte com a sanção tácita. Com relação à manifestação, é justo que a população, que as pessoas façam suas manifestações. Nós vimos que vieram com uma manifestação ordeira, respeitosa. Aqui é a casa do povo, e todos são bem-vindos aqui, inclusive quando não estão satisfeitos com determinadas situações que acontecem aqui ou que acontecem em qualquer outro setor público. No mês de março, os vereadores aprovaram um projeto que permitia a redução do próprio salário. Mas até o momento, apenas os vereadores professor Delei e professor Daniel Gomes procuraram Ezequiel para que os vencimentos não sofram reajuste caso o projeto seja aprovado. A posição deles ainda é certa de não promulgar, que eles querem que o prefeito vete e volte para a Câmara, para a gente poder ter a chance de conseguir mais 3 assinaturas, com 9 assinaturas arquivar o processo. Esse grupo vai fazendo as manifestações, é um grupo que assumiu aí esses atos para poder protestar contra esse reajuste que subiu ali de 10 mil e pouco para mais de 12 mil o salário dos vereadores. E aí o prefeito certamente devolve para a Câmara e a Câmara é que vai definir isso daí, né? Então, aí vamos ver, até porque foi lá na Câmara que foi aprovado esse reajuste, a gente não sabe se essa história vai mudar tanto assim só por causa desse ato. Até porque, como disse o entrevistado, pode ser, é legal, mas na visão do grupo e da maior parte da população, não era para ser agora um aumento como esse. Não sei nem se seria uma imoralidade, mas não seria o momento de aumentar salários, como é o protesto desse grupo aí, que tem ido para a rua, que tem procurado o Ministério Público, tem ido para a Prefeitura e hoje foi para a Câmara, né, Ludmila? Talvez não com esse percentual. E aí o prefeito vai lavar as mãos porque é uma situação que nasceu na Câmara e que ele entende que também deve ser resolvido pelos próprios vereadores. Seria, no mínimo, incoerente, porque num primeiro momento, até talvez numa atitude eleitoreira, para ficar bem com a população, sugere-se a redução salarial. Aí passa um tempo depois, vamos aumentar o vencimento. A população fica, de fato, sem entender qual é a atitude e por que
agem dessa maneira. Então, esse movimento que engrossa a voz, que ganha cada vez mais também o apoio da população insatisfeita com essa manobra de alguns vereadores nessa tentativa desse percentual de aumento grande. O questionamento também fica em relação a isso. E vamos ver qual será aí o entendimento dos vereadores depois do apelo e da pressão popular com relação a esse aumento. A gente troca de assunto aqui. Olha só, uma mulher de 46 anos foi presa pela polícia após fugir de um acidente que ela teria causado na noite de ontem em Patos de Minas. Um motociclista que viu toda a cena ajudou a polícia a conseguir o endereço desta mulher que teria aí provocado a colisão. O acidente aconteceu na noite desta última quarta-feira, nesse cruzamento bastante movimentado em Patos de Minas, entre as ruas Agenor Maciel e Teófilo Otoni, no centro da cidade. De acordo com informações da vítima, que tem 55 anos, ela atravessava o cruzamento aqui pela rua Teófilo Otoni, momento em que a condutora de outro veículo de 46 anos teria batido no carro dela. Logo depois da batida, a suspeita de cometer o crime de trânsito fugiu aqui pela rua Agenor Maciel. Foi através de testemunhas que a polícia conseguiu localizar o endereço da motorista que acabou fugindo do acidente. A mulher de 55 anos que estava no carro, um veículo Onix, ela precisou ser resgatada pelo SAMU juntamente com o filho e foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Já aqui no local, a polícia colheu alguns dados de testemunhas, inclusive a de um homem que estava atrás do veículo da mulher que foi atingida. Ele contou que conseguiu filmar com o celular o exato momento em que a mulher que bateu no veículo fugiu do local negando socorro. Um motociclista que também estava próximo ao local decidiu não esperar a chegada da polícia e foi atrás da mulher até um endereço localizado na rua Padre Almir, em Patos de Minas. Lá, ele então forneceu as características de onde a mulher teria estacionado o carro e entrado para uma casa. Logo depois, os policiais começaram as diligências e foram até nesse endereço. Em primeiro momento, não conseguiram localizar a mulher, até porque o endereço não era aquele em que ela morava. Mas a síndica do condomínio onde a polícia bateu disse que haveria uma pessoa que morava ao lado com as mesmas características e com o mesmo nome. Quando os policiais chegaram no apartamento, eles bateram por diversas vezes, chamaram por cerca de 40 minutos. Os policiais chegaram a contar no boletim de ocorrência que escutou a mulher andando pela casa e até trancando uma das portas para que a polícia não entrasse. Por diversas vezes, eles disseram que era a polícia para ela abrir a porta, que eles iriam arrombar o local e que ela teria cometido esse crime de trânsito, que inclusive teria fugido do local. Os policiais arrombaram a residência. Lá dentro, a mulher estava de pijama, ela foi presa em flagrante delito, levada para a delegacia de Patos de Minas e ela pode responder por esse crime de trânsito. Para a polícia, ela contou que estava trafegando aqui pela rua Agenor Maciel, no cruzamento com a Teófilo Otoni, quando notou que o semáforo estava piscando. Ela resolveu então passar nesse momento em que o semáforo estava piscando e acabou atingindo a outra condutora de 55 anos. A mulher conta que até chegou a estacionar, descer do veículo, perguntar então se as vítimas estavam bem. Elas disseram que estava tudo bem. Ela entregou um cartão de visita para que as pessoas entrassem em contato para restituir os danos e foi embora. Mas na versão do filho, ela teria sim entregado o cartão, né, a essa mulher e depois fugido. Ela então se prontificou a soprar o teste do bafômetro, que constatou que ela haveria ingerido bebida alcoólica. O resultado deu 0,55 miligramas por litro, o que significa que ela haveria tomado algum tipo de bebida alcoólica. E ela contou para a polícia que chegou em casa, guardou o carro, tomou o banho e depois tomou uma taça e meia de vinho, por isso estaria embriagada. Tudo isso agora, todas essas versões vão ser analisadas em um inquérito policial
que vai ser investigado então pela Polícia Civil de Patos de Minas. As imagens são do Vinícius Machado, Rafael Ribeiro, aqui do centro de Patos de Minas, direto para o jornalismo da NTV. A regra é esperar, né, Ludmila? Espera, mesmo que você viu que o outro, no qual você bateu a vítima, esteja bem, espera, né, o atendimento, espera para que tudo seja resolvido, porque senão causa uma confusão como essa. E aí, depois disso tudo, a polícia ainda fez o etilômetro, constatando ali 0,55% de álcool no sangue. A situação dela complicou ainda mais, ela até alega que tomou essa bebida depois do acidente no banho. Mas enfim, se tivesse aguardado, se tivesse esperado, né, e se tivesse prestado mais atenção ali na sinalização, porque um grande problema de quem dirige é achar que o sinal amarelo é para seguir, não é para esperar. E a regra é essa, todo mundo aprende isso na autoescola, mas não faz, né? Agora, parece enredo de filme isso tudo que a gente está vendo aí, hein? Muitas versões, muitas histórias, disse que me disse. Agora vai ser difícil para ela comprovar que ela não tinha ingerido bebida alcoólica quando ela tem esse tipo de comportamento aí, né? Caberá aí o motorista comprovar se de fato ela prestou esse socorro ou fez todas essas manobras que ela disse ter feito, porque parece que a história não está muito batendo não, viu? Então, complicou a situação dessa motorista, que vai responder aí por outros crimes, deve responder por outros crimes diante a essa situação triste que a gente vê. Como a gente falou, né? Sinal amarelo, não dá para brincar. E a gente vê com muita frequência também motociclistas se envolvendo nesse tipo de acidente quando não obedecem adequadamente à sinalização de trânsito. O trânsito é pesado, o trânsito é perigoso, todo cuidado é pouco. E a gente tem que obedecer a sinalização, porque senão acidentes vão continuar acontecendo. Olha, uma costureira em Patos de Minas teve um notebook furtado. O equipamento guarda ferramentas de trabalho dela, capital intelectual da filha também, né? Ela faz um apelo ao ladrão para que o computador seja devolvido. A costureira levou um susto ao perceber que o notebook não estava mais no lugar que havia deixado. O furto aconteceu no ateliê de costura, que fica na rua Jucamandu, no centro de Patos de Minas. Hoje, na hora que eu fui usar ele de novo, aí ele já não estava mais. E eu nem percebi a falta dele. Como eu coloco um paninho por cima, que ele fica muito próximo da porta, aí eu sempre coloco um paninho por cima exatamente para não chamar atenção. E essa pessoa pegou o computador, né, deixou todos os cabos lá, só levou o computador e ainda colocou o pano por cima, do jeitinho que estava. Na hora que eu fui usar ele, de novo hoje, que eu fui usar ele, eu tirei o paninho, só estava o espaço vazio lá. Foi uma surpresa muito desagradável, porque é meu material de trabalho, né? A eremita manda um recado para o ladrão. O equipamento é velho, não tem valor, a não ser para ela e a filha. Serve para mim, ele tem material de faculdade da minha filha, ele tem um programa específico para bordado computadorizado e eu tenho as matrizes armazenadas nele. Então, assim, ele não vale para ninguém, ele não tem utilidade nenhuma, comercial nenhuma. Inclusive, se ligar ele na internet, ele nem conecta na internet. Ele tem ele é de muita valia para mim, para minha filha, que tem os material de faculdade dela, né? Então, assim, para outra pessoa, ele não vale nada. A pessoa simplesmente vai jogar ele fora, porque vê que ele não vai ter valia nenhuma. A eremita também faz um apelo ao ladrão para que ele devolva o notebook. Eu peço a ele encarecidamente que me devolva, porque tem o meu material de trabalho, tem o material de trabalho de faculdade da minha filha também. Então eu peço a ele que ele doa no coração dele, que ele me devolva sem danificar ele, porque se danificar também, aí eu provavelmente vai estragar o meu programa, enfim, as coisas que eu tenho armazenado nele. Se ele não quiser me devolver, ele sabe onde ele pegou. Ele vai lá e deixa num cantinho lá na porta lá. E eu peço a ele encarecidamente que ele faça isso. Um apelo inusitado, né? Até porque, como ela acabou de dizer, a
A perda não é pelo equipamento que é de última geração, de ponta, é pelo material que está ali contido, né? E não vai significar muito para quem furtou esse computador, né, Ludmila? De forma alguma. Enquanto a gente conversava com a Eremita, eu mesmo falava, puxa, se meu computador sumir, eu também vou ficar tão desesperada quanto ela, porque o capital intelectual reunido ali é de fato impagável. O equipamento terá valor zero para esse ladrão. Até quem talvez fizer a receptação, se o fizer, pode, ali naquele primeiro lance, até ver algum tipo de valor, mas primeiro que a gente está falando de um crime e segundo, atender o apelo dessa mulher aflita, eu me solidarizo com ela porque eu sei que também se eu perder um equipamento como esse, vou estar perdendo ali um pedaço do meu trabalho diário laboral ali, escrevendo e tudo mais. Então fica o apelo aí, esse ladrão, se tiver com vergonha de entregar em mãos, não tem problema não. Ela falou, deixa num cantinho aqui que tá valendo, pode deixar aqui na NTV também que a gente recebe e entrega para ela com o maior gosto. A NTV fica aqui na Major Gotti, 1127, terceiro andar em Patos de Minas. O que vale é devolver a essa mulher a tranquilidade do trabalho e a filha que tem as atividades acadêmicas reunidas nesse computador. Ela, de uma tranquilidade, né? Porque ela disse que nem percebeu, né? Que usa tão pouco o equipamento assim. Naquele dia estava usando tão pouco que nem percebeu. Hoje é que ela foi se dar conta que tinha sido levado ali, até porque é uma vizinhança bastante tranquila, né? Olha, Daí, mas naquela região ali, Jucamandu, Professor João Leite... E aqui no centrão, né? Centro de Patos de Minas, costuma haver, sim, muitos crimes de furtos e roubos também. Então, parece tranquila, mas os ladrões acabam agindo justamente por essa tranquilidade. Exato, né? porque mesmo sendo bem no centro de Patos de Minas, não são ruas tão movimentadas quanto outras próximas. E é um corredor fácil para ligar a bairros de Patos de Minas, então fica fácil a ação dos ladrões e por isso ela até se atentando que talvez estivesse num ambiente tranquilo, que o computador ficasse próximo à porta, ali num ambiente destrancado, o alerta para outros moradores dessas regiões também que pensam que estão num ambiente em que não vão ocorrer furtos e que não vão haver roubos, pode ter esse mesmo dissabor da Eremita que a gente não deseja para ninguém. Serve de alerta para o pessoal ficar muito atento, porque, como você disse, não é a primeira vez, né? Um homem acusado de tentativa de homicídio em 2021 no bairro Caramuru, aqui em Patos de Minas, foi condenado a 3 anos de prisão. Ele vai cumprir a sentença em regime aberto. Patrick Bradley Silva Tironi, de 21 anos, é acusado por um crime que aconteceu na manhã do dia 23 de maio de 2001, na rua Tupis, no bairro Caramuru, em Patos de Minas. A vítima, Felipe Fidelis de Lima, de 19 anos, que não seria o alvo do criminoso, foi atingido por um tiro no braço direito. Segundo a mãe da vítima, no momento do fato, o acusado Patrick passou pela rua em uma bicicleta, chamando pelo nome do alvo. Quando o irmão do alvo chegou no portão de casa, o homem sacou a arma e efetuou 6 disparos. Um deles acertou Felipe. Logo depois, o criminoso fugiu. No momento do fato, segundo a mãe do homem atingido pelos tiros, haviam diversos familiares e amigos na porta da casa onde o crime aconteceu, inclusive crianças. A denúncia do Ministério Público afirmou que Patrick agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, cometeu o crime por motivo torpe e ainda pedia a qualificadora de vingança. A denúncia diz ainda que Patrick teria desavenças com o irmão da vítima, o que se entende motivou o crime. O Tribunal do Júri analisou o caso na tarde desta quinta-feira. A advogada de defesa do suspeito conta que Patrick só cometeu o crime porque estava sendo ameaçado pelo irmão da vítima. O processo do Patrick não é muito simples, mas ele foi também vítima de uma tentativa de homicídio. Então, a defesa de entorno basicamente disso, né? Mostrar que ele não é só réu, ele também já foi vítima. E as frequentes ameaças que ele teve, isso tudo foi uma reação realmente do que ele sofreu. Nosso objetivo é esse. Após horas de julgamento, o acusado recebeu a condenação. Patrick, que estava preso desde a época da tentativa de assassinato, agora vai cumprir a pena de 3 anos em regime aberto. O júri também acatou as qualificadoras de motivo torpe, vingança e motivo que impossibilitou a defesa da vítima. Análise terminando, o NTV News terminando, amanhã a gente volta.
Amanhã a gente volta com mais informações no NTV News, sempre ao vivo às 19 horas, e a gente espera você. Obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã, boa noite.